Boa noite, caros compatriotas. Apelo a todos os patriotas angolanos. Muito tempo os angolanos sofreram a crise que o governo é incapaz de resolver. Seria interessante saber se esta é a realidade da incapacidade ou deliberada, mas o resultado para o povo angolano é o mesmo. As nossas manifestações são reprimidas brutalmente e somos alvos da brutalidade, tortura e violência policial que não nos permite dizer ou explicar a nossa preocupação. A pobreza e a miséria nos assolam enquanto os nossos dirigentes, filhos e comparsas continuam a desviar a coisa de todos os angolanos, a coisa pública, sem, no entanto, ter contas a render com a nação. O nosso país é dirigido por um grupo de criminosos, como todos sabemos, e realmente até aqui os angolanos não encontraram ainda saída da crise permanente, crise política, social e econômica permanente no nosso país. Sem, no entanto, portanto, este grupo de criminosos que dirigem a nação renderem contas ao seu povo que mandatou-os para dirigir, portanto, o destino de todos os angolanos. O nosso país vive, portanto, uma situação de ambiguidade que os angolanos pensavam sair da crise permanente após os acordos do Luena, que marcaram, portanto, o assassinato do líder carismático da UNITA, Jonas Savimbi. Infelizmente, a esperança suscitada neste povo foi de curto prazo e os mentores tomaram o poder pela força. Até hoje, portanto, o país caiu numa armadilha muito perigosa, quase encontra-se numa descida perigosa, cujo futuro, portanto, é incerto para muitos angolanos. Esses, portanto, criminosos e neocolonialistas têm como interesses pessoais e familiares e que nos deixam nus e nos emergem numa pobreza extrema sem socorro. Os trabalhadores ou os nossos empregados, portanto, encontram-se ao declínio do seu poder de compras e não sabe mesmo se os seus empregadores vão manter diante da crescente familiarização da elite governante e banqueiros que se afogam no vórtice da imobilização. Os nossos pensionistas, aqueles que construíram Angola pelo suor e lágrimas ao longo do tempo, vejam as suas pensões reduzidas e alguns cada vez mais vão ganhando o menos que um estrangeiro aposentado em nosso solo, sem nunca ter contribuído, no entanto, para a nossa nação, mas que ganha mais do que o cidadão angolano. O número de desempregados não cessa de aumentar, o número de pobres atinge os seus níveis elevados, as propinas tornam cada vez mais difíceis pagá-las e as universidades são todas deles.
E quem frequenta, portanto, essas universidades é aquele que tem o pai, o tio, o primo, com salários avultos ou mesmo com dinheiro de saque. A imigração ilegal chinesa e tantas outras nacionalidades, em contraste, continua a crescer, ferindo, portanto, os benefícios que os próprios angolanos não têm ou não são prioritários, nomeadamente habitações sociais, condomínios, carros de luxo, etc. A insegurança, a criminalidade e a violência alimentadas pela corrupção da elite governante não cessam igualmente de aumentar. A justiça, a polícia e a segurança do Estado angolano, que deveriam ser, portanto, o último recurso de todos os angolanos, não têm o poder de exercer o seu papel fundamental do Estado, e são submetidas a cumprir as ordens do poder mais forte. Quando se trata das ordens superiores em Angola, significa as recomendações de José Eduardo dos Santos. A justiça relaxa e cruza, pela sua vez, os seus braços delinquentes e reincidentes. Diante dessas constatações e o despertar dos patriotas angolanos desde o mês de março de 2011, acho que José Eduardo dos Santos ainda não aprendeu com o passado para dissolver os seus grupos de delinquentes introduzidos na polícia e na segurança do Estado, com a vocação de reprimir a voz e a vontade do povo angolano. Diante de um governo que cumpre, ou que não cumpre, aliás, as suas promessas, não respeita a Constituição, não traz inovações das demandas do nosso povo, mas que continua a vender e hipotecar, no entanto, o nosso país aos estrangeiros, removendo toda a soberania do povo. Por isso, Angola precisa de um renascimento nacional, precisa de um leadership urgente e responsável. Trabalhemos todos juntos, de mãos dadas, para, além das nossas sensibilidades pessoais, para a formação de um bloco capaz de enfrentar as políticas surdas e neocolonialistas levadas a cabo pelos neocolonialistas do MPLA, encabeçados pelo ditador José Eduardo dos Santos, sábio, com vocação de estabilizar, portanto, o nosso país. Cada vez, ou cada um ao seu lado, torna-nos impotente e incapaz. Por isso, unidos podemos repor, no entanto, Angola num caminho correto e dar-lhe novamente aquela imagem e a grandeza que os nossos antepassados sonhavam. Criamos juntos um CMP, ou digamos, coletivo das associações ou dos movimentos patrióticos, para organizar-se, encontrar-se ou discutir, no entanto, o nosso endereço neste âmbito, para quem quer nos contactar e quem quer conjugar os esforços deste movimento de patriotas que eu acabo de anunciar agora. Temos o nosso e-mail, que é o coletivo de patriotas @hotmail.com.
peço a todos os patriotas, todos aqueles que amam Angola, para se juntarem, portanto, ao movimento de patriotas. Queria aqui levar a cabo uma anúncia que tem a ver, portanto, com a presença do movimento para a paz e a democracia em Angola, no interior da Angola. Nós agora, o MPDA, cientes da situação que prevalece e que assola, portanto, o nosso país e os seus povos, pensamos, portanto, levar a cabo as nossas ações, não só no exterior, mas como também no interior da Angola. Instalamos, portanto, o MPDA no interior, onde já temos um grupo que trabalha com suor, bravura e grande coragem para incentivar, portanto, a juventude, já que houve uma fraqueza pela parte do movimento revolucionário depois da detenção ou das detenções recentes dos nossos irmãos no interior da Angola. Aqui o meu apelo veemente é da unidade nacional, unidade entre os angolanos, seja como for as nossas sensibilidades, as nossas diferenças. Chegou o momento para todos os patriotas angolanos unirem-se, conjugar os esforços para combatermos a máquina neocolonialista do MPLA, desse grupo de estrangeiros com origens incertas que venha, portanto, neocolonizar o nosso país e humilhando, até assassinando, portanto, ou exterminando os seus filhos. Caros compatriotas, aqui o meu apelo vai ao mesmo tempo aos partidos políticos da oposição. Suas Excelências, senhores líderes ou presidente dos partidos políticos, o meu apelo é o seguinte: gostaria aqui a apelar mais uma vez aos nossos líderes que o momento em que estamos já não é momento de divisões, é o momento de unir os nossos esforços e escolhermos, portanto, encontrarmos um patamar para que possamos combater, portanto, os neocolonialistas do MPLA que venham com o objetivo de exterminar os angolanos e saquear as nossas riquezas. Também seria evidente que os nossos líderes encontravam uma solução para ultrapassar os seus conflitos, os conflitos internos no seio dos seus partidos, dos partidos da oposição, e acho que também a presença deles no Parlamento não tem qualquer influência ou não tem um papel fundamental para impor, portanto, esta máquina. E também desejava, se for possível, analisamos em conjunto a possibilidade de abandonar o Parlamento, porque já que a voz da oposição nunca foi válida e nunca foi considerada, não vejo a importância desta oposição manter, portanto, neste Parlamento, enquanto a presença da oposição no Parlamento angolano, ou nesta casa que tornou a casa da mãe Joana, apenas continua a reforçar, portanto, a ilegalidade do MPLA, porque a presença finalmente da oposição neste Parlamento faz com que o MPLA utilize os meios legais que ele tem, que lhe facilitam através deste Parlamento, para levar a cabo, portanto, as suas manobras maquiavélicas. E não só, mas também utiliza deste Parlamento para ilegalizar aquilo que nós consideramos ilegal. Assistimos, portanto, neste último tempo, nesses últimos momentos, várias violações dos direitos humanos,
suponhamos as detenções, portanto, que tiveram lugar entre os dias 20, 21 e 22 de junho de 2015 e que foram alvos nossos colegas ativistas cívicos que até aqui continuamos a declarar, portanto, a sua liberdade. Tudo foi, portanto, utilizado a partir ou através deste Parlamento que dá primacia, portanto, para que o MPLA possa justificar a presença da oposição e justificar exatamente o Estado democrático, porque a presença finalmente da oposição angolana neste Parlamento faz com que o MPLA possa justificar a democracia participativa em Angola. Portanto, as detenções que foram levadas a cabo, que o MPLA levou a cabo, portanto, é uma pura e simples ou gratuita mesmo violação dos direitos humanos e da própria Constituição, porque suponhamos o artigo 47 da Constituição angolana que garante, portanto, que garante, no entanto, o direito à reunião e às manifestações, foi repetidas vezes violada pelo próprio executivo angolano. E isto acho que tenha acontecido de uma forma despositadamente, porque o MPLA ou o José Eduardo Santos não respeita nada, nem respeita a sua própria Constituição que ele aprovou e promulgou. Portanto, não vejo porque a oposição continua a respeitar ou mesmo a considerar uma Constituição ou a lei magna que nunca foi respeitada pelo próprio Executivo. Eu acho que é momento para que aplicamos a desobediência pública, já que o Ministério Público, que é o órgão da Procuradoria-Geral da República, tenha um papel fundamental ou uma função judiciária ou jurisdicional do Estado, e sendo, portanto, que deveria adotar as medidas necessárias de velar e garantir, portanto, os direitos ou mesmo a garantia desta Constituição. O Procurador-Geral da República, o Sr. José Maria, é o primeiro, portanto, a deturpar ou a violar, portanto, a lei magna. Neste âmbito, eu até aqui não percebo exatamente se os líderes do MPLA tenha, portanto, verificado ou lido a sua própria Constituição, que eles inventaram todas as peças, porque cada vez mais assistimos às violações dos direitos humanos e da própria Constituição. Não sei se tenha lido, portanto, tudo quanto tem a ver esta lei ou esta Constituição que foi aprovada por eles. O Ministério Público que tem a competência, portanto, de representar o Estado e defender a legitimidade ou a legalidade democrática e os interesses que a lei determina, de promover o processo penal e exercer ação penal nos termos da lei ou da denominada lei, não faz e não cumpre o seu papel. Então, eu acho que estamos diante de
de uma autocracia ou ditocracia que neste momento procuramos encontrar, portanto, uma solução, porque já que o Procurador-Geral da República, que é ou mesmo a Procuradoria-Geral da República, que é o organismo do Estado com função de representar o Estado e nomeadamente o exercício que tem o exercício da ação penal, de defesa dos direitos de outras pessoas singulares ou coletivas, de defesa da legalidade no exercício, portanto, da função jurisdicional e de fiscalização da legalidade na fase, portanto, de instrução preparatória. Não faz este papel, não tem jogado o seu papel fundamental para proteger, portanto, o direito do cidadão. Seria a ela o Procurador-Geral da República a dar o exemplo, portanto, desta legalidade constitucional, mas não faz não tem jogado o seu papel fundamental, e por isso neste momento estamos diante da ditocracia e acho que todas as medidas devem ser tomadas para combatermos, portanto, esta ditadura que atinge até a própria justiça. Portanto, a justiça é corrompida, em Angola não existe a justiça. Portanto, agora é tempo para que os angolanos esqueçam o quadro que foi estabelecido da democratização da Angola, porque agora já não se trata da democratização, trata-se simplesmente da liberdade, da libertação total do nosso país. Devemos, portanto, conjugar esforços para libertarmos Angola do neocolonialismo, porque estamos diante de uma neocolonização santomense, catanguense e tantos outros mentores que vieram de muitos países ou muitos horizontes. Então chegou o momento para que os nossos líderes políticos sejam mais sensíveis com, portanto, o apelo que é levado a cabo aos cidadãos angolanos, cidadãos singulares, coletivos. Todos nós estamos de pé e recomendamos mais uma vez para que a oposição angolana cesse a passividade. É momento agora de tomar, portanto, em conta a responsabilidade que lhes foi, e essencialmente os deputados. Os deputados foram mandatados pelo povo. Esses deputados realmente foram votados pelo povo. Seria o momento para que possam levar a cabo ações à defesa deste povo que mandatou-lhes para lhes representar no Parlamento. E não é questão de ir, portanto, ouvir a opinião, as recomendações de José Eduardo Santos. Não é isto que foi, portanto, acordado, que foi prometida nas suas campanhas. Deve defender o programa que foi estabelecido defendido durante a campanha eleitoral, para que não seja visto como uma farsa. Hoje a política portanto, a política em Angola é traduzida como uma pura farsa. Já não se trata da política, mas trata-se de uma pura farsa. Isto não é verdade. Porque a política, nós aqui, por exemplo, no Ocidente, assistimos a política exercida de uma forma transparente e ela exige, portanto, respeita as normas democráticas estabelecidas. Temos as normas a respeitar, que são fundamentais. Portanto, nós cada vez mais
assistimos, portanto, às manipulações. A televisão nacional, que hoje tornou, portanto, a televisão esta que era a televisão pública hoje, que tornou, portanto, o meio de comunicação essencial do MPLA e de José Eduardo Santos para transmitir as asneiras ou mesmo as suas manipulações maquiavélicas. Isto deveria ser condenado, e eu acho que a oposição, se acha que não encontra o seu lugar, é evidente que nunca encontrou o seu lugar neste Parlamento, que continua a manter agora o Parlamento dos surdos e cegos de Angola. Eu acho que seria momento para que a oposição tomasse uma decisão, abandonar o Parlamento, porque o nosso povo está sendo massacrado, o nosso povo está a passar o tempo nas prisões, os jovens são detidos cada vez mais. Nós temos outros casos, além dos 15 ou dos 20 que foram detidos. Temos o caso de 3 jovens que eu vou anunciar neste momento aos nossos líderes da oposição para que saibam. Nas próximas horas eu irei, portanto, levar a cabo um comunicado oficial para apresentar 3 jovens que foram libertados no mês de setembro e que apresentam, portanto, sintomas de envenenamento ou que foram envenenados durante a sua prisão preventiva. Também a prisão preventiva entende-se de um prazo limitado. O cidadão, em primeiro lugar, a primeira violação que foi cometida neste acto ou neste processo do famoso Procurador-Geral da República é que a lei magna estabelece, portanto, o respeito, em primeiro lugar, da propriedade privada. Os jovens que foram detidos, os nossos revolucionários, encontravam-se num local privado ou numa propriedade privada a estudar ou num seminário para o seu conhecimento. E o conhecimento é fundamental para todo o povo. Todo o povo tem o direito de aprender, tem o direito de ensinar, tem o direito de ser informado. Portanto, esses jovens estiveram, portanto, a serem orientados ou informados sobre o conhecimento fundamental de todo o cidadão, não cometeram qualquer distúrbio, não foram, portanto, na via pública trazer ou provocar tumultos. Eles encontravam-se num local privado, numa propriedade privada. E também não só, mas também o Procurador-Geral da República não deveria, portanto, enviar a corporação ou a polícia para ir prender os jovens desde que não apresentam ou não sejam mandatados. Portanto, deveriam, em primeiro lugar, convocar os jovens, serem ouvidos numa auditória e depois, eventualmente, apurar, portanto, as acusações que foram levadas a cabo ou que foram praticados aos jovens. O apuramento deveria passar, portanto, pela investigação criminal. Portanto, nós temos serviços especiais, serviços especializados para investigar este tipo de caso, este que foi, portanto, acusado os jovens numa tentativa de golpe de Estado. Até isso parece-me muito absurdo ver um civil preparar, portanto, o golpe de Estado sem arma na mão, sem qualquer instrumento de defesa, instrumento que poderá, portanto, lhe permitir, num país
com uma segurança tão formatada, num país onde temos um ditador armado até, que tem guardas armados até os dentes, é óbvio e é absurdo para que um civil ou um grupo de pessoas sem armamento cometer, portanto, este tipo de colapso e, em todo caso, mesmo uma criança poderia bem compreender esta situação, que trata-se apenas de uma manobra maquiavélica, porque os jovens em questão estiveram num seminário ou estiveram, portanto, naquilo que é fundamental neles, de aprender ou de ser, portanto, ensinados, informados, tiveram numa formação para ter o conhecimento da sua luta sem violência. Isto absolutamente seria, portanto, apoiar até num governo, um governo civilizado, um governo com maturidade, deveria até dar mais respeito, mais consideração nesses jovens que tentavam fazer algo mais na passividade e sem violência. Realmente, esse acto de dizer ou de acusar os jovens é um acto muito criminoso, é um acto, portanto, muito condenado, porque um civil é impossível, portanto, é impossível um civil cometer um tal acto sem qualquer formação militar e sem arma na mão. Não sei se com a esferográfica alguém pode, portanto, cometer um golpe de Estado num Estado com armamentos bélicos, armamento bélico, portanto, que é formatado e com guardas armados até os dentes, até o que é mais lamentável neste caso é quando assistimos, portanto, à prisão de certos jovens que foram detidos com helicópteros no ar a rodear, portanto, a fazer guarnição desses jovens, sem armas, sem nada, um só elemento para fora